falar, eu quero dizer que das poucas pessoas que ficaram do meu lado quando o barco afundou, cadê a minha mulher da minha vida? Tá lá fora. Tem um outro que tá para chegar também. O Everson foi um cara que eu devo lealdade a ele. Ficou, entre aspas, trabalhando para mim por muito tempo sem receber nada. Então, eu sou o tipo de cara que não deixa ninguém para trás. Esse cara eu tenho uma consideração muito grande. É tipo assim, é o meu mentor na realidade. Vocês acham que eu sei alguma coisa, né? É o meu 0800. Quando eu tenho uma dúvida, quando eu preciso dele, de madrugada, Everson, me ajuda. Esse aqui é o cara e eu acredito que o conteúdo que ele vai entregar agora para vocês vai ajudar vocês demais. Daqui a pouco temos um coffee break. Obrigado, pessoal, e palmas aí para vocês, viu? Sejam bem-vindos. Pessoal, bom dia novamente. Reinaldo, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui palestrando para todos vocês. Só quebrando um pouco o protocolo, antes de começar a advogar, eu era vendedor de motos. E foi exatamente neste período que eu conheci o Reinaldo. Ele comprando uma moto comigo, passando por dificuldades financeiras, ele ficou inadimplente. Olha que ironia do destino. Em estando inadimplente, quando ele viu uma luzinha vermelha piscando, ele tinha que desviar o caminho, porque se caísse numa blitz, a moto seria apreendida. Ficando com a moto por um certo período, salvo engano, um ano e meio, quando ele retornou para São Paulo, saiu do litoral e retornou aqui para a capital, ele conseguiu quitar essa moto com 80% de desconto, ou 90%. Mal sabia ele que ali, dentro daquela inadimplência, futuramente estaria sendo gerado o Grupo Regulariza. E hoje estamos aqui todos nós para testemunhar o crescimento desse rapaz. Então, meu nome é Everson, sou advogado atuante, tenho especialização em Direito do Trabalho, sou pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Imobiliário, Direito Constitucional, Direito Empresarial pela Faculdade Legale. E aí, pessoal, o que eu separei hoje aqui para vocês? Como cobrar judicialmente sem precisar de advogado. Para nós podermos cobrar judicialmente com eficácia, o primeiro passo é termos um contrato bem elaborado. Se no início da trajetória de vocês não conseguirem ter um contrato com cláusulas que amarrem o negócio de vocês, que deem um respaldo jurídico para vocês vão fechar o negócio e quando vocês tiverem que executar esse contrato, vocês vão ficar a ver navios e vão tomar prejuízo. Então o contrato, ele é a peça fundamental do negócio de vocês. Por exemplo, quem já assistiu aqui aquele filme Fome de Poder, dos irmãos McDonald's? Pois bem, ali, qual foi o erro deles? Deixar aquele 1% de forma verbal. Não tendo como receber aquele 1%, eles deixaram de receber anualmente milhares de dólares. Porque o outro rapaz, que foi muito mais perspicaz, ele conseguiu comprar o negócio deles, deixar eles com a loja pioneira e eles ficaram no prejuízo. Porque não tiveram a perspicácia de incluir aquele 1% no contrato. Tem uma coisa que eu sempre cito também, só para elucidar a importância do contrato, que é o caso citado por Shakespeare, que é o Mercador de Veneza. Um rapaz precisava viajar. Nessa viagem, um dos amigos iria casar com uma princesa que só poderia herdar o trono do pai se casasse, e aí ele foi procurar um judeu que praticava usura na época, e o judeu fez um acordo com ele seguinte: ó, como que você vai me pagar? Em 3 meses eu te pago. Não, eu quero mais outra garantia. Não, eu te dou o meu navio. Não, quero mais. Não, só tenho isso. Bom, então eu vou colocar uma cláusula aqui dizendo o seguinte: se você não me pagar nesse período, eu vou poder arrancar 1 quilo de carne do seu corpo onde eu achar melhor. E o amigo dele falou que isso daí seria um contrato de louco, falou para ele não aceitar, falou: não, eu vou aceitar, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir quitar esse contrato, esse valor antes do tempo. E assim o fez. Pegou o dinheiro, comprou a mercadoria em alto mar. Ele passou por um caminho, deixou o amigo que se casou depois com a princesa, que conseguiu herdar a herança do pai, que era o rei na época, e aí, que havia falecido, obviamente. Por ironia também do destino, esse navio veio a naufragar. Ele perdeu toda a mercadoria e, consequentemente, não conseguiu pagar o judeu. O judeu acionou o Tribunal de Veneza.
Lá começou um debate, o amigo dele queria pagar 9 vezes mais do que ele havia emprestado do judeu, só que o judeu não aceitou, ele só falou o seguinte: eu tenho um contrato e eu quero simplesmente que o contrato agora ele seja cumprido à risca. Então eu quero 1 quilo de carne do corpo dele. O juiz passou a interpretar o contrato. Ele falou o seguinte: você tem certeza que você não quer fazer um acordo? Não, não quero. Pois bem, realmente consta aqui no seu contrato que você pode arrancar 1 quilo de carne do corpo dele. No entanto, o seu contrato ele esqueceu de prever um detalhe: você não pode derramar sangue. Então eu vou dar a sentença. Vai lá, arranca 1 quilo de carne do corpo dele, sob pena de que, se você derramar sangue, esse contrato ele será invalidado. E o judeu perdeu. Então vejam só, o contrato ele é imprescindível justamente por isso. E exatamente hoje, eu trouxe uma decisão. Recentemente o Reinaldo ele sofreu uma ação judicial, vou introduzir para vocês, onde uma senhora ela estava questionando o contrato de gaveta havido entre o grupo Regulariza e ela. Primeiro ponto aqui: qual que é a validade desse tipo de contrato? Esse tipo de contrato vincula o banco? Nananina, não. Se vinculasse, deveria ser uma assunção de dívida. Assunção de dívida, eu tenho uma relação triangular. Eu assumo a dívida do cliente e o credor, que é o banco, ele concorda. Aí eu tenho essa relação triangular. Quando eu tenho uma relação direto com o cliente, que é quem passou essa dívida para eu assumir, isso daqui é só cessão de direito de crédito. Esse contrato ele não vincula o banco, no entanto, ele gera obrigações entre a parte. Então a pessoa ela fica vinculada ao que vocês incluíram no contrato. E aí o que ela queria? Que ele quitasse o contrato, tinha dado exatamente 12 meses. E eu lembro que quando eu comecei a analisar esse contrato, eu falei para ele o seguinte: vamos imaginar que você não consiga quitar esse carro em 12 meses, porque pode acontecer algum imprevisto. Vamos prorrogar ele por igual período, porque isso daí te blinda. Caso alguém venha receber uma proposta do banco enquanto você está negociando, porque pode acontecer do banco ligar diretamente para a pessoa, e aí ela dá de uma de esperta, vocês colocaram, limitaram o contrato por 12 meses, o que ela vai fazer? Ó, você não cumpriu o contrato, e agora eu quero desfazer o negócio. Desfaz o negócio, o dinheiro que vocês pagaram, provavelmente vocês vão perder, e aí ela quita o carro sozinha juntamente com o banco. Então isso daí blinda vocês na questão do negócio. Tá bom aí? Ó, procedimento comum, transferência de financiamento. Contrato de gaveta, fica em observação. Tem o nome da senhora, grupo Regulariza. Olha aqui o que o juiz ele fala, ó. Indefiro a tutela de urgência, eis que as providências pretendidas carecem de plausibilidade neste momento, já que, como dito no despacho anterior, a transferência colimada ou acertada do débito com o terceiro financiador, olha aqui o bacana, ó, tem prazo de até 24 meses previsto em contrato entre as partes e que sequer se escoou, ou seja, não havia vencido o prazo. Então não tinha como ela cobrar esse ponto. Então veja, aqui o juiz ele validou o contrato do grupo Regulariza, que todos vocês provavelmente, ao adquirir o curso, devem ter recebido uma cópia. O contrato ele é aquele momento que vocês amarram o negócio. Isso daqui é muito bacana, porque o legislador, quando ele cria as leis, de certa forma ele tenta dar uma dividente. Ele tenta imaginar possíveis cenários, só que nem todas as situações passam pelas mãos deles. Não à toa que nós temos, por exemplo, emenda à Constituição, leis complementares. O contrato, o poder de você poder redigir um contrato com quem você está negociando, é o momento que você é o legislador do seu próprio negócio. Você que vai ditar as regras do jogo. Obviamente que não podem haver cláusulas abusivas para não dar aso de eventual revisão judicial. No entanto, ali você pode fazer, por exemplo, agora com a lei do marco legal das garantias. A pessoa que está negociando com você, vocês adquirem um carro e depois talvez vocês fazem negócio com um terceiro para alugar esse carro para poder rentabilizar mais. Digamos que esse cara ele pise na bola. Você pode incluir uma cláusula no contrato, se ele tem uma única casa, por exemplo, pode ser até o único bem de família dele, ele deixando essa casa como garantia do negócio.
E se ele não pagar, se ele pisar na bola, quando você vender o veículo ou deixar em locação, você pode executar esse contrato extrajudicialmente para tomar a casa dele. Então essa é uma das possibilidades possíveis. Além disso, você pode prever também eventuais danos, você já pode dirimir ali, caso ele descumpra o contrato, qual é a multa que ele terá que pagar para você. Vocês podem fazer N coisas que vão blindar vocês neste primeiro momento. E aí, pessoal, estando com um contrato bem formulado e havendo dano, vocês vão ter que executar. E aí vem um detalhe importante. Everson, eu estou começando agora nesse negócio. Eu estou vendendo almoço para comprar a janta. Advogado não é barato. Eu tenho que pagar os honorários. Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou executar esse contrato judicialmente sem ter uma pessoa técnica me dando respaldo? Pode ser que ele não saia. O contrato de vocês, se físico, ele tem que ser assinado por duas testemunhas para ele servir como cobrança judicial. E aí você não vai precisar passar pela fase que a gente chama, que é o processo de conhecimento. Que é isso daqui que está na tela. A mulher está querendo discutir o contrato. Agora esse carro já foi quitado. Processo de conhecimento judicial é onde eu passo por toda uma fase processual para depois o juiz falar realmente você tem razão. E aí vem depois a fase do cumprimento de sentença. Quando o contrato físico ele é assinado por duas pessoas, eu pulo essa parte. Eu só pego o contrato e faço a execução. Então se você colocou uma multa, se você preveu algum dano ali que o cara teria que pagar para você, caso ele descumprisse alguma cláusula, você só vai e executa. Aí vocês têm um outro problema aqui, que é a questão da localidade. Tinha muitas pessoas aqui de Minas. Como que vai pegar a assinatura de uma pessoa se ela mora em outro estado? Duas testemunhas, por exemplo. O artigo 783 do Código de Processo Civil, ele trouxe também uma inovação que facilita muito. O contrato, se ele for assinado digitalmente, você não precisa mais de testemunhas. E a testemunha era um problema, porque quando você pegava testemunhas, você colocava quem estava do seu lado ali, quem trabalha com você, sua irmã, seu irmão, algum parente próximo. Se a pessoa depois arguir eventual impedimento dessa testemunha, esse contrato físico ele poderia não servir como um título executivo extrajudicial, e aí você teria que passar pela fase de conhecimento para o juiz entender que realmente o contrato é válido, para só depois poder executar. Então hoje vocês podem fazer o contrato e pedir para a pessoa assinar digitalmente. E aí ele é validado juridicamente. Então, entendendo que o contrato de vocês está totalmente correto, vocês estão blindados, como que vai fazer agora para cobrar judicialmente? Sem ter esse gasto, esse custo inicial com advogado. E aí surge o juizado de pequenas causas. Causas de até 20 salários mínimos, vocês não precisam ter advogado para poder bater a porta do judiciário. Então você vai pegar esse contrato e uma petição simples. Tem um brocardo jurídico que a gente usa no direito que diz o seguinte: dê-me os fatos que eu te direi o direito. Nós, advogados, gostamos de enfeitar a petição, tem lá o tópico dos fatos, do direito, do dano material, do dano moral. Para quem não tem esse tipo de conhecimento, não precisa enfeitar tanto a petição. Dentro dos... Você pode abrir um tópico assim, dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Você vai falar de uma forma simples. No dia tal, eu fechei um contrato com fulano de tal. Na cláusula tal, estava falando que, caso ele descumprisse alguma cláusula, ele pagaria tanto de multa. Aí digamos que vocês alugam esses carros que vocês adquirem, enquanto não dá quitação. O cara não está te devolvendo o veículo. Você vai fazer um pedido de dano moral com restituição do bem. De uma forma simples, você conta e aí no final você fala: por conta disso eu quero a devolução do veículo, eu quero a multa contratual e também eventuais danos morais. Que aí eu não indico muito porque o dano moral hoje está banalizado, né? Qualquer coisinha dá dano moral. Então, só coisas que realmente fogem do controle, algo que causa um abalo psíquico, tira a pessoa de giro, literalmente, isso daí que normalmente a justiça dá dano moral. Eu até lembro de um caso que um senhor estava no banco, e aí ele com dor de barriga pediu para usar o banheiro da instituição financeira, e os funcionários se negaram. O que aconteceu? Um senhor de idade acabou defecando ali mesmo, num ambiente lotado de pessoas. Resultado,
ele acionou a justiça e ganhou 50 mil de dano moral. Só que a mente do brasileiro ela é um pouco fértil, né? O que começou a acontecer? O pessoal começou a ir para o banco com lactopurga. Porque pensavam, se eu tomar um aqui eu não usar o banheiro, logo eu já tenho um parâmetro aqui de 50 mil reais para fazer um pedido inicial. Então, o contrato estando bem elaborado, vocês vão conseguir ficar blindados. Feita essa fase, entrando com a ação, sem advogado, seguindo esse tópico que eu passei para vocês, o servidor vai reduzir a termo que você está passando para ele e vai protocolar a ação. Feita essa parte, o rapaz que está devendo ele vai ser citado. Em sendo citado, duas coisas podem acontecer. Ele apresentar a defesa ou ele deixar transcorrer o prazo sem falar ou se defender em absolutamente nada. Se ele não fizer nada, ele vai ser considerado revel. O que é revel? Você alegou, os fatos que você alegou serão validados como verídicos e aí o juiz já vai passar para outra fase que é para ele poder pagar esses valores. Aí pode entrar bloqueio de contas. Hoje é permitido, por exemplo, também, para poder compelir o devedor a pagar, bloqueio de CNH, apreensão de passaporte. Se o cara ele é um torcedor fanático, por exemplo, tem algumas situações que você pode impedir esse cara de frequentar um estádio de futebol. Tudo que você possa fazer para compelir o devedor a te pagar, a justiça, através do artigo, se eu não me engano, 139, permite. Porque o juiz ele pode usar a criatividade. Então eu tenho umas causas típicas que estão devidamente previstas em lei, que é bloqueio de conta, penhora de até 30% do salário. Eu posso penhorar os bens móveis que essa pessoa tem no nome. Quando essas situações típicas não surtem resultado, aí sim você estará autorizado a solicitar para o juiz as situações atípicas, que é isso. Apreensão de passaporte, CNH, entre todas as hipóteses que vocês possam imaginar que tem alguma forma que possa compelir o devedor de te pagar. Quer ver um caso bacana? Por exemplo, recentemente o Roberto Carlos teve o passaporte apreendido. Temos o caso do Cafu, que a casa agora ela foi leiloada. E esse caso é interessante do Cafu pelo seguinte: ele tinha uma empresa com a ex-mulher dele e ele entrou de fiador. A partir do momento que ele entrou de fiador e não limitou a fiança, ele assumiu toda a dívida que aquela empresa contraiu. Todo o prejuízo que aquela empresa deu, ele assumiu. Qual que seria o ideal aqui? E aí já fica uma dica para vocês também. Você vai entrar no negócio, às vezes o cara vai alugar um ponto comercial para tocar o negócio de vocês, o locador ele vai pedir, talvez, caução ou que outra pessoa seja fiador. Se for para ser fiador, então você fala que você quer limitar a fiança. Então vai ter uma cláusula assim, da fiança limitada. O fiador ele assume o tal compromisso, no entanto, a fiança fica limitada a 1 mês de aluguel, a 2 meses de aluguel ou no máximo a 3 meses de aluguel. Nunca deixa ela geral, porque se a pessoa não pagar, vai recair sobre você. Então tá vendo? O contrato, esse ponto do contrato ele é imprescindível justamente por isso. É daí que nasce o negócio. E aí vamos lá. O cara não se defendeu, vai acontecer isso que eu passei para vocês do juiz já determinar que ele pague e começar as medidas expropriatórias. Digamos que ele se defendeu, ele vai apresentar a defesa. Eu posso contra-argumentar depois que ele se defende no juizado de pequenas causas? Depende. Tem juiz que autoriza a réplica no juizado, que é para você contra-argumentar os fatos novos que ele trouxe, só que como o juizado ele é um procedimento mais célere, é mais rápido, ele surgiu justamente para isso, para resolver esses pequenos impasses de uma forma muito mais rápida. Pode ser que você pegue um juiz que não autorize a réplica. E aí surge a importância de, no primeiro momento que você protocolar uma ação judicial, você juntar toda a prova que você tem. Hoje é muito aceito também conversas no WhatsApp. Então se você tem um diálogo, de repente você comeu bola confiando na pessoa e não fez o contrato. Mas você tem um monte de conversas no WhatsApp. Você pode reduzir esses áudios, fazer a transcrição desses áudios em ata notarial, que aí como o tabelião tem fé pública, ela vai servir como prova. Doutor, mas e se o cara impugnar a conversa?
Aí beleza, o que vai acontecer? Aí não teria como ser mais no juizado, porque vai ter que periciar o teu celular para ver toda a cadeia de custódia dos áudios, das mensagens que você trouxe, que vocês trocaram, porque tem aplicativos que hoje você pode mudar o teor da conversa. Então aí o celular teria que ser periciado. Tá, mas aí eu entrei com a ação, já estou numa fase avançada do processo, eu vou ter que, esse processo vai ser extinto e eu vou ter que entrar no procedimento comum, onde eu vou precisar de um advogado. Muitos juízes do juizado, eles pegam o processo do juizado e redirecionam para o procedimento comum. E aí, só nesse ponto que aí ele daria prazo para você poder regularizar a sua situação processual, que é ter um advogado para te defender. Então vejam, provas do WhatsApp serve também, se ele não impugnar, melhor ainda. Então pessoal, essa fase é importante por isso, porque juntem tudo que vocês têm nesse primeiro momento. Se deixar passar alguma coisa, não dá para contar que vocês vão ter a oportunidade de poder falar sobre essas outras coisas depois. E aí a Inês é morta, aí não vai adiantar mais. Então, você já tem um monte de prova, tem alguns que pensam assim, vou deixar isso daqui porque só se ele falar isso eu vou trazer esse elemento surpresa para ele. Não, sem surpresa, deixe tudo já no protocolo da ação, áudio, vídeos, tudo que você tiver para poder amarrar da melhor forma o seu negócio. E aí então nós temos as 5 fases, é o protocolo da ação, a citação que eu já falei para vocês, a defesa do réu, e aí a produção de provas em audiência. É possível também produzir alguma coisa em audiência, caso o contrato, essas situações é se o contrato de vocês, que serve como título executivo extrajudicial, se ele não for aceito, aí você tiver que passar pela fase de conhecimento, para poder validar ele, tá? Digamos que aconteceu alguma coisa, se você pegou testemunhas e elas não foram aceitas como tais, ele deixa de ser um título executivo extrajudicial e você vai ter que passar pela fase de conhecimento, a rolar testemunhas, não, ele foi mesmo no escritório, ele fechou esse negócio, aí validando, aí sim depois vocês vão conseguir executar a parte do valor devido. Aí eu tenho a sentença e a execução da sentença. Agora no juizado tem um negócio interessante. Eu falei para vocês que o limite é de 20 salários mínimos. Digamos que o carro, que é a situação mais grave que eu consigo vislumbrar no momento, o rapaz ele não entregou um carro que vocês estão alugando. Eu acredito que vocês façam isso também, tal como o Reinaldo faz, porque ele tem a locadora. O rapaz está se negando a devolver o veículo. Você vai entrar com a ação pedindo para ele te devolver o veículo imediatamente, porque você tem um contrato com um cara que financiou com o banco, esse contrato ele vai ser juntado, e aí o juiz ele pode aplicar uma multa diária, que é uma forma de compelir esse cara a te devolver o carro. Digamos R$1.000 por dia, limitados a 30 dias, então vai dar um valor de 30 mil. Tem juiz que deixa, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, então tem multa que pode atingir 50, 60 mil. Aí você pensa, doutor, mas se o limite é 20 salários mínimos, como que faz nesse caso? Se ele aplica a multa, vai ultrapassar o teto. Eu vou precisar de advogado? Nesse caso, não. O limite de 20 salários mínimos, ele é considerado só no momento do protocolo da ação, que é para definir a competência e definir também se você vai precisar ou não de advogado. O caminho inverso também pode. Digamos que o cara, ele já está te devendo 40 mil e você quer cobrar um valor, quer cobrar ele judicialmente, mas não quer ter custo com advogado. Você pode abrir mão do excedente no protocolo da ação, e aí a ação ela já começa dali com um limite de 20 salários mínimos. Aí o que for aumentando no curso do processo, não tem problema, porque aí você não precisa alterar a competência. Conseguiram entender essa parte? Não. Se o veículo tem o valor já é 40 mil, você vai protocolar 20, mas aí o juiz analisando o preço tabela FIP já sabe que é 40. Então, mas aí é o seguinte, você está falando de executar já o contrato, e pelo valor da tabela FIP, então aí tem um ponto do contrato. Se você prevê essa situação no futuro já, essa dúvida sua é bacana, mas no contrato, eu estou falando aqui numa hipótese de aluguel de veículo. Talvez aí a hipótese que você está falando é do cara que comprou o carro de você e não cumpriu o contrato, você quer reaver o veículo. Isso daí primeiro, o ideal seria vender, acredito eu talvez, só quando o carro realmente for quitado, para você não ter problema com o cara que passou a dívida para você. Entendeu? Aí, mas no protocolo, se for esse cenário de locação,
você pode abrir mão do excedente você pode ter colocado alguma multa ali, você abre mão para ficar dentro do limite de 20. Obviamente, se não quiser abrir mão, se for esse caso de venda, aí não tem outro jeito, vai precisar de um advogado para poder te defender nesse caso. Entendeu? Deixa eu ver o que mais eu separei para vocês aqui. Eu acho que a questão mais ou menos é a seguinte: imagina que ele pega um carro de 40 mil e o cara, sei lá, some do carro. Você quer pelo menos os 40 mil de volta. E ele não tem um carro para te devolver. Aí tem que ser com o advogado. Sim, se for dentro do limite de 20, não precisa. Mas se você quer executar a totalidade desse contrato, aí você vai precisar de advogado. E aí, talvez até seja importante, nesse ponto específico, que aí o advogado ele vai ter mais destreza para poder vislumbrar outras situações, para poder garantir a execução para você. Pessoal, eu acabei praticamente aqui com essa parte introdutória do contrato e do juizado. Eu tinha combinado com o Reinaldo, eu vou abrir então agora para vocês as perguntas, já que vocês se anteciparam. Eu acho que fica mais dinâmica aqui a nossa atuação. O Gil vai trazer o microfone, aí quem tiver as dúvidas, a hora é agora para a gente já ir sanando, ó. Nessa questão da execução, como ele citou ali, é possível prever o furto no contrato quando o locatário, no caso, suma com o veículo? Ou não? Para não ter que executar um contrato para cobrar a recuperação desse veículo. Não é possível prever em contrato que, caso ele não devolva o veículo, seja considerado um furto? Não, porque aí nós vamos entrar na seara criminal. O furto é você tomar coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça. No caso de vocês, não é isso, porque tem um contrato entabulado entre as partes. Tem um contrato entabulado entre as partes. Se você ir para a seara criminal, imagina que isso daí dê aso para o banco depois questionar alguma coisa também. Entendeu? Do financiamento, para tentar localizar o veículo. Então, tem coisas, pessoal, que o ideal é fugir. E outra, eu tive um caso lá que eu atuei com uma mocinha também, a gente ganhou o processo inclusive. Ela, equivocadamente, ela abriu um BO, ela fez um negócio com uma concessionária, olha o problema. E ela foi na delegacia e fez um BO de estelionato. O que vai acontecer agora? Teve toda uma investigação, o pessoal foi absolvido. Só que agora o cara tem um outro crime previsto no Código Penal, não é minha área, mas eu tenho pagos conhecimentos que dá para trazer para vocês. Denunciação caluniosa. Que é eu imputar um crime a alguém que eu sei que não é. Poderia se enquadrar nessa hipótese de furto. Não é furto. Você fez um contrato de boa-fé. No primeiro momento havia boa-fé entre as partes. No curso desse contrato, durante ele aconteceu alguma coisa que o cara deixou de pagar, assumiu o veículo, aí você tem os meios adequados, legais, para poder executar. Agora, criar um cenário para tentar... Porque o criminal talvez assuste, mas não é o caminho, tá? Você pode levar uma litigância de má-fé, enfim, e responder criminalmente. Perguntinha. Só um minutinho contra ele vai levar o microfone do senhor? Opa. Tudo bem? Eu tenho uma limitação muito grande hoje de fazer negociação só em São Paulo. Aí você comentou sobre assinatura de documento online, coisa do tipo. Como que dá para viabilizar assinatura, procuração com um cliente que às vezes é de outro estado e eu não precisar ir para lá? Tem como? Sim. Você pode ter toda a conversa com ele pelo WhatsApp, como eu te falei, vocês podem trocar e-mail. Tem um sistema que eu uso, que é o do portal da OAB, lá para mim funciona assim. O Júnior deve indicar para vocês dentro do curso, né? O que ele usa e tal. Você prepara toda a documentação, manda para o e-mail do cara, ele acessa o e-mail e aí já assina automaticamente, vem o QR Code para poder verificar a autenticidade daquela assinatura. Tem uns que a pessoa tem que ficar com RG e aí captura a imagem dela, que é melhor ainda isso daí. Então, dessa forma online, você pode fazer assim, que é a assinatura digital do conforto da sua casa ou do escritório. E o detalhe é que aí você não precisa de prova testemunhal. O contrato ele vai ser válido e ele valerá como título executivo extrajudicial, que você poderá só executar depois sem passar por aquela fase de conhecimento. A validade é a mesma. O cartório,
O cartório é bom se é o contrato físico. E aí um detalhe que eu tenho, um cuidado que eu tenho quando eu fecho contratos em outros lugares que a pessoa não sabe mexer com a internet, é ela ir no cartório, e aí lá nós vamos ter 2 tipos de assinatura. Por semelhança e por autenticidade. Por semelhança, qualquer pessoa pega a assinatura dela, leva lá o cartório, coloca aquele selo que é mais simples. Por autenticidade, obrigatoriamente ela tem que comparecer lá junto ao tabelião. E aí não tem como ela ligar depois que alguém pegou, foi fazer a assinatura dela. Então, se for físico, peça sempre por autenticidade. Aí a pessoa manda a foto e depois posta pelo SEDEX. Porque pode ser que você pegue uma pessoa simples que não saiba mexer com a internet, né? E não consegue fazer esse negócio de assinatura digital. Aí, nesse caso, peça a assinatura de tudo por autenticidade. E aí você pede depois para ela mandar foto imediatamente, porque você já amarra o negócio, e aí depois ela te encaminha via SEDEX. No caso do Tribunal de Pequenas Causas, para não precisar do advogado, seria de pessoa física para física, não jurídica para física, né? Pode também. Jurídica para física? Pode também até o limite de 20 salários mínimos. Tem algumas situações que, se forem complexas, que não é esse caso, aí o juizado ele não sei. Por exemplo, discussão de um terreno onde uma parte está pedindo uso capião, que é que a pessoa está no imóvel há um bom tempo e o legítimo proprietário abandonou ele. E essa pessoa começou a se comportar como dono. Então essa pessoa ela tem o direito, a depender do prazo que transcorreu, sem a oposição do dono, de poder ter para si esse imóvel. Isso daí é uma causa mais complexa, que não se permite pelo juizado. Outras situações que dependem de prova pericial, não cabe no juizado também. Agora, causas mais simples, que é de cobrança, isso daí tanto faz, pessoa física para física, jurídica para física, jurídica com jurídica. E o bom do juizado é que você não tem as custas iniciais. Entendeu? Só depois se você tentar recorrer, né? Bom. Só uma dúvida. Depois da procuração, tudo assinado ali com a aquisição do carro, eu posso estar alugando tranquilo? Sim. Você aluga o veículo, o contrato ele está válido e você vai estar alugando. Ali, obviamente, você vai prever nesse contrato, como eu tive tempo de analisar também quando a gente elaborou, é a questão de multa, a questão da pontuação para não prejudicar o outro cara que passou esse veículo. Então, tudo isso daí você vai poder fazer no momento que você vai estar amparado com 2 contratos, na verdade. Um do cara que passou a dívida para você, que aí você vai esperar a quitação, e outro entre você ou a sua empresa com a pessoa que vai alugar e vai te pagar semanalmente, mensalmente. Everson, aproveitando aqui, eu ia perguntar para o Reinaldo, ou até alguém, se alguém já faz isso, mas com relação à questão jurídica. É possível fazer a locação desse veículo, né? Ou seja, eu adquirir a dívida, adquirir o veículo, fazer a locação desse veículo para uma terceira pessoa, já com opção de compra. Locação com opção de compra. Por exemplo, eu adquiro através da minha assessoria e eu quero transferir esse veículo para um terceiro já com opção de compra. Ou seja, quando ele finalizar o pagamento dessas parcelas, automaticamente o veículo já é dele. Nós fazemos a transferência para o nome dele. Na verdade, então, deixa eu ver se eu entendi melhor. O valor que ele iria pagar a título de aluguel, você já vai considerar para futura compra desse bem imóvel por ele. Desse locatário, isso. É perfeitamente possível. O contrato é o momento para vocês ditarem as regras do jogo. Eu tive um caso semelhante ao seu, de uma mulher que arrendou uma pousada. E o contrato que a gente fez para ela foi justamente prevendo isso. Que se posteriormente o dono do imóvel decidir vendê-lo, por lei ela vai ter a preferência, e esse valor que ela pagou, ela vai abater no valor que ele incluir no imóvel para venda. Então, pagou 100 mil, ele quer vender por 500 mil, ela teria que dar só 400 mil. E por falar nisso daqui, um outro detalhe, só para vocês irem usando a imaginação de vocês, teve um caso, tinha o locatário de um imóvel, e aí o locador decidiu vender para uma determinada pessoa, por 500 mil. O que o locador, ele fez? Falou, vamos fazer o seguinte, ele não observou o direito de preferência do locatário, e falou pro terceiro que ia comprar o seguinte,
passa na minha conta só 300 mil e 200 você me dá por fora. Porque ele ia ter que declarar isso no imposto de renda. O que aconteceu? Passado um tempo, o locatário foi notificado para sair do imóvel. Mas como assim ele vendeu se eu tenho direito de preferência? Porque ele já tinha pretensão de comprar. Ele entrou com uma ação para reivindicar o direito de preferência dele. O que ele fez, excelência? Ele tem que depositar tanto por quanto? Por quanto que o dono do imóvel vendeu? 300 mil. Deposita os 300 mil, fica com bem para si e ele toma o prejuízo dos 200. Tá vendo como você tem que usar a imaginação? Ele achou que ele iria ganhar, só que ele esqueceu de um detalhe, que era o rapaz que tinha pretensão de comprar. E no intuito de ganhar, ele acabou cometendo um crime, que é a sonegação de impostos, e provavelmente tomou prejuízo, porque ele teria, em regra, que devolver isso daí para o outro rapaz, caso o rapaz também tenha acionado ele judicialmente. Então, tem algumas manobras, você tem que tomar cuidado. O contrato que vocês receberam, ele está bem instruído. Lógico que se eles vão vendo outras situações, dá para jogar lá na comunidade que vocês têm, que ali é o momento de vocês debater isso, para ver como que dá para deixar esse contrato de uma forma mais blindada possível. E é super normal, com o passar do tempo, os clientes de vocês trazerem algumas situações ou acontecer alguma situação prática, que aí vocês vão se ver na necessidade de modelar esse contrato. Entendeu? É super normal isso daí. Reinaldo já ensina, gente, referente à proteção veicular e seguro veicular. A diferença. Um cobre praticamente total e o outro cobre 50%, dependendo do que tiver lá nessa proteção. Caso a gente faça a locação no terceiro e esse rapaz deu um PT no carro, a proteção ela não vai cobrir 100% do veículo. Nós vamos entrar no prejuízo. Esse contrato, se for acima, se o que ficar faltando para quitar o carro for acima desses 20 salários mínimos que ele vai estar no contrato, obrigatoriamente a gente vai ter que ter um advogado ou ele vai subir automaticamente, vai passar o valor dele? Claro. Eu entendi. Você fala, nessa hipótese de dar alguma coisa, o seguro, a proteção cobrir só 50%, ficou 50% de prejuízo. Aí você quer acionar o cara para receber isso. Você pode limitar no primeiro momento a 20 salários mínimos, ou se quiser pegar a integralidade, aí sim você vai precisar do advogado, já no protocolo ali junto ao juizado. Entendeu? Bom dia, doutor. Bom dia. Como que funciona a questão jurídica nas eventuais restrições que recaem sobre o veículo? Exemplo, restrição de circulação, renajude, existe algum impedimento aí desse veículo circular? Como que funcionaria isso? Bom, nós temos aí essas medidas judiciais, por exemplo, o renajude. Quando ele incide o renajude, o juiz pode determinar o bloqueio de transferência. Não se aplica no caso de vocês, porque normalmente o carro sempre está alienado, né? Então já tem um gravame. Mas aí, de circulação. O de circulação, essa situação é uma incógnita. Por quê? Eu participei até de uma live recente com o Júnior, e depois eu constatei na prática, tem estados que eles, mesmo você passando com o veículo, ele tendo o renajude, que evita a circulação, eles não param. E qual que é a justificativa para isso? Se apreender esse veículo, ele vai ter que ficar no pátio sob a custódia do Estado. Se ele se deteriorar lá, até por exemplo, o banco vir buscar, isso daí vai causar um dano. E o Estado, pelo que me parece, não quer assumir esse dano. Eu tive um caso recente que eu estou atuando, que é do meu cunhado, aí eu posso falar, não tem problema. O carro dele foi furtado em 2009, recuperado em 2010. E estava vindo, e o nome dele foi trocadinho, aquela coisa toda. Só que ele nunca foi notificado dessa recuperação do veículo. E entramos com a ação em 2017. Ele ganhou a ação, porque qual que foi a minha tese? O Estado ele foi negligente a partir do momento que ele recuperou o veículo e não informou o proprietário, porque lá tinha um endereço, tinha um telefone, não informou em momento algum. E quando ele foi no pátio, que é citado na delegacia para reaver o bem, não existia mais o pátio, muito menos o bem móvel, o carro. Então agora o Estado foi condenado a devolver o valor, que era um Palio Weekend, corrigido e atualizado desde 2009.
Então assim, depende, tá? Eu não tenho uma regra absoluta. Ah, eu posso sim andar com o Renajude. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia. Eu tenho uma pergunta referente a limpa-nome. Nós temos uma embaixadora no interior do Rio Grande do Sul. E aí esses dias ela veio com uma pergunta pra gente que foi assim: Aline, o meu cliente está perguntando aqui se depois do procedimento para de publicar no jornal. O que o cartório faz lá na cidade? Pega a lista de todos os devedores e os CPFs e publica no jornal da cidade. Olha, aí a gente falou, só Deus sabe, gente, porque se o cartório faz isso. A pergunta é, existe alguma medida que esses devedores possam entrar contra o jornal ou contra o cartório por publicar eles no jornal? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda a cobrança vexatória. A meu ver, isso daí é totalmente vexatório, porque todo mundo vai saber quem está devendo. Isso daí é passível de dano moral, tá? Você pode entrar, talvez até uma ação coletiva para proibir que o cartório tome esse tipo de atitude, muito menos divulgar o CPF, porque agora a gente tem também a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Esses dados mais sensíveis tem que ter muita cautela, porque a pessoa ela pode pedir explicações depois por que você está armazenando esses dados. Agora, você pegar esses dados e ainda divulgar, falando que você, deixando claro que você está devendo, é dano moral, porque é uma cobrança vexatória, a meu ver. E a gente vai para cima do cartório ou do jornal? Dos dois. Um porque pediu para incluir, o outro porque foi imprudente e divulgou. E deu publicidade a isso. Então, coloca os dois. Uma dúvida. Por exemplo, a gente deixa o locatário do carro e o cara não tem nada no nome dele, não tem nenhuma situação que poderia, tipo assim, pegar um bem, um imóvel, alguma coisa. Aí é perda. Tipo assim, se ele não tiver condição de pagar. Depende da análise que você fizer antes de fechar o contrato com ele. Eu deixei passar isso daqui. Mas obrigado pela pergunta, excelente. Hoje você tem algumas medidas que você pode tomar para poder ver como que está a vida financeira desse cara. Se esse cara que está fazendo negócio com você já tem um monte de problema na justiça pessoal, você vai ter um problema sério, é um risco iminente de que ele pode pisar na bola com você também. Por exemplo, tem um programa hoje, JusFi. Com o CPF do cara, você vai consultar lá se ele está com o nome restrito, você vai conseguir ver se ele tem veículos no nome dele, dentre números, quais são os relacionamentos dessa pessoa, se ele faz parte de alguma empresa. No Tribunal de Justiça mesmo aqui do Estado de São Paulo, de Minas deve ter também, enfim. Tem a opção de você puxar uma certidão civil dos últimos 10 ou 20 anos. Você vai colocar os dados lá, nome, CPF, RG, data de nascimento, e você coloca o seu e-mail, e depois de 5 dias ou uma semana, o próprio tribunal vai mandar a certidão dessa busca que você fez, contendo todas as ações que esse cara já teve, no nome dele, para o teu e-mail. E ali você vai conseguir ver se são ações por ausência de pagamento, você consegue puxar ações criminais. Então assim, antes de fechar o contrato, essa análise você já deve ter feito, para você poder se precaver. E decidir se vale ou não assumir esse risco. Se é um cara que já tem muitos problemas, talvez não comece. Beleza, e se ele não tiver, esse vai ser o primeiro, porque a vida dele dá um bom problema lá e não tem nada no nome dele, não tem nenhuma condição de pagar, aí pode acontecer, aí a gente vai negativar ele não vai conseguir pagar, mas ele vai estar lá, tipo assim, com alguma coisa na justiça. Só isso vai acontecer. Tenta pedir, colocar uma cláusula de fiança, colocar alguém fiador junto com ele para assumir essa dívida. Só que aí você não vai falar pro cara limitar a fiança, né? Isso aí vocês guardam para vocês. Isso daí é para blindar vocês, não os outros. Você tinha falado lá da cláusula de 12 meses, depois de 12 meses, que a moça lá quase conseguiu ser na justiça para pegar o veículo de volta. Pode acontecer de passar de 24 meses com uma negociação e depois dos 24 meses a gente perder? Então, essa questão dos prazos, acho que é melhor o Reinaldo falar para vocês depois. Tudo vai depender, talvez, do banco que está sendo negociado. Mas aí vocês têm a opção, o contrato, esse tipo de contrato de vocês não é de adesão. E nem poderia ser, porque por o CDC tem um problema aí depois. Se é de adesão, você que incluiu todas as cláusulas sem deixar a outra parte participar.
O que eu indiquei até numa aula que eu dei lá para os membros do CVA? Você começa a trocar mensagem com o cara, ó, você quer alterar alguma cláusula? Você quer incluir alguma coisa? Para demonstrar depois que ele participou efetivamente da construção desse contrato. E aí se você vê que o banco que de repente você está assumindo essa dívida pode demorar um pouco mais pela prática, porque é a prática que vai dar essa direção para vocês, aí você aumenta o prazo. Entendi. Mas é você que faz essa jogada. Então, você está falando pra gente um monte de coisa que a gente pode fazer com o locatário. O banco pode fazer tudo isso com o proprietário do veículo também, né? Porque o contrato dele é de adesão. Você não tem a opção de discutir as cláusulas com o banco. Porque ele vai falar o seguinte, ou você, ou você faz dessa forma, ou eu não vou emprestar o dinheiro para você financiar o veículo. Eu particularmente nunca vi, nunca presenciei. O pessoal fala, isso daí é crime e tal. Eu nunca vi nenhum banco sendo cirúrgico nesse sentido. Sabe por quê? Conversando com um amigo meu e aqui eu já passo pro Reinaldo, que ele já tá me olhando ali de cara feia, que ele era gerente do Banco do Brasil, eu falei para ele assim, qual que é a lógica do cara financiar um veículo, aí o banco ele fica inadimplente e depois ele dá esse desconto de 80%, 90%. Por isso que eu fui bem cético quando o Reinaldo quis montar a empresa nesse segmento. Eu falei, meu, não faz sentido. Esse era um ponto cego para mim. Ele falou, Everson, quando o banco empresta para você financiar um carro 100 mil, esse mesmo valor tem que ser calcionado no Banco Central. Então, essa operação custa para o banco 200 mil. O banco só vai conseguir resgatar aquele dinheiro quando ele fechar, ele resolver o seu contrato de alguma forma. Se o banco quiser enveredar pela área criminal, por exemplo, que eu duvido muito, isso daí vai retardar mais ainda e ele não vai resolver. A inadimplência já está no risco operacional do banco, já tem uma margem que eles conseguem fazer os cálculos, uma projeção de quantos contratos por ano dão inadimplência ou não. Então isso daí já está dentro do risco dele, então é muito difícil de acontecer na prática. E, tipo assim, mas o banco pode fazer várias sanções no proprietário. Tipo, eu vou limitar seu passaporte, sua CNH, isso aí pode acontecer. Difícil acontecer também, tá? O banco ele não fica perdendo tempo com isso, porque tempo é dinheiro para eles, principalmente. Então o que eu vejo é busca e apreensão. Eu inclusive atuava muito nos processos de busca e apreensão, pede o bloqueio, se a pessoa não paga, fica aquela discussão, e aí normalmente no curso do processo sempre dá acordo, que é onde vocês veem e falam, o carro foi quitado, aquela coisa toda. Nada do banco pode respingar na gente, né? Não tem essa ligação, tipo assim, como você tem um contrato de cessão da dívida, então agora o banco vai acionar a gente, reivindicar a gente de alguma forma, isso não existe. Não tem como. Só se a pessoa que fechou com vocês desse essa informação, mas isso daí e aí iria prejudicar ela. Então isso daí iria prejudicá-la. Dificilmente também isso aí aconteceria. Show de bola, doutor. Alguém mais quer fazer alguma pergunta pro doutor, pessoal? Não, para complementar aqui, até em voz alta talvez mesmo, essa puxada que você falou, tem como fazer a puxada de histórico de processo? Por exemplo, o cara já entrou 3 processos quando localiza lá, mas foi encerrado. Às vezes você consulta, não acha nada, mas no histórico passado ali o cara, um extrato, ou histórico, alguma coisa assim, de processos resolvidos, vamos falar assim. Então, quando você faz a pesquisa no tribunal, o TJ aqui de São Paulo, por exemplo, ele te dá a opção de puxar até possíveis dos últimos mais de 10 anos. Aí vem tudo, que está arquivado e o que não vai tá. depender de estado para estado. Isso, depende de estado para estado. Boa. O Jus Brasil, como ele é uma empresa privada, e se a pessoa não quiser mais que os dados apareçam lá, ela vai mandar encaminhar uma manifestação falando que ela não quer mais que os dados dela apareçam lá. Isso daí para não, de certa forma, manchar a imagem dela. Porque se ela sofreu um monte de processo, por exemplo, de cobrança contra ela, isso daí vai prejudicar eventuais negociações. Porque se é um mal pagador, você já vai ficar com o pé atrás. Esse daí eu acho um pouco complicado, mas talvez o Reinaldo tenha mais condições de responder. Isso daqui que ele está falando é o seguinte: a pessoa teve uma sentença judicial contra ela, uma das hipóteses de medida coercitiva é você protestar essa sentença. Então, a própria parte que é a credora pega a sentença, leva no cartório e vai constar lá que tem uma dívida por conta do processo judicial. Esse tipo de apontamento
Eu não sei se sai. Vou deixar pro nosso mestre ali explicar isso daí pra vocês. Som. Quando a pessoa, vou dar um exemplo de busca e apreensão. O Everson teve um HB20 que não pagou, o banco vai protocolar a ação de busca e apreensão, processo judicial, o banco vai negativar no Serasa a dívida e o banco vai protestar. Então são 3 formas de apontamento em uma consulta só. Quando você entra lá no aplicativo do Serasa, tem dívidas em meu nome, tem lá negativações, CPF, protestos, ações civis, declaração de falências. Esse apontamento aparece no Serasa, quem consultar no TJ também consegue ver. Teve um caso de um cliente, na verdade acontece com quase todos, mas é um caso que eu sempre lembro, que é o seu Luiz, ele é de São Lourenço, Minas Gerais. Eu peguei um Voyage dele e naquela época a gente estava aprendendo muito, então tudo eu anotava para fazer um teste, sempre teste. No seu Luiz, a dívida era R$87 mil, ela negativou no Serasa, o Voyage branco que eu peguei, isso aí foi em novembro de 2020, eu acho. A dívida negativou no Serasa, como dívida mesmo, ela foi protestada como um protesto, o apontamento do protesto era 87 mil, e o valor da causa lá no Serasa também era de 87 mil. Então a mesma dívida, ela foi negativada, protestada e judicializada, e o apontamento apareceu no Serasa. Fizemos o limpa-nome, saiu tanto a dívida, como o protesto, como o apontamento de ação judicial. Então respondendo, qualquer tipo de ação judicial que apareça no Serasa, o limpa-nome ele tira. Fechou? Pessoal, bom, esse foi o primeiro momento. Eu peço por gentileza que todos fiquem de pé agora, rapidamente, por favor. Vamos dar uma esticada aí. Eu quero também já finalizar esse primeiro bloco com a salva de palmas aí para vocês, por gentileza.